Havia um ex-líder partidário que em 2022 falava assim. A democracia significa exigência. E isso é uma cultura política que vem com exemplos, vem com normas, vem com a autorregulação das instituições, estou de acordo, mas é preciso começar por algum lado. O exemplo aqui é fundamental e os exemplos têm que vir de quem lidera. Há um Presidente da República que se diz atento. Sabe que o Presidente da República está sempre muito atento àquilo que se passa na vida nacional e fala no momento certo e no local adequado. E um ministro extraordinário, segundo o chefe do governo. O Sr. Ministro da Administração Interna tem feito a esse nível um trabalho absolutamente extraordinário. Há casos vários e o líder de um dos partidos da oposição à espera de uma melhor explicação. Agora tem a ver com o uso de viaturas que são viaturas de serviço. É preciso saber em que termos é que elas foram utilizadas, porque se não houver uma boa explicação, poderíamos estar perante um crime de peculato de uso. Outro líder de outro partido da oposição, contudo, já não precisa de ouvir mais ninguém. O nível de sórdido está na incapacidade de se perceber que este ministro já não existe. Porque é que o Primeiro-Ministro não toma uma decisão, não toma uma iniciativa? Se o Primeiro-Ministro não percebe isto, é o arrastar da promiscuidade a cada dia que passa. Luís Neves não sai da agenda. O Ministro da Administração Interna continua a surpreender. Agora é a utilização de um carro apreendido pela Polícia Judiciária e uma discrepância de valores sobre a destruição de material apreendido. O Ministro resiste, o Primeiro-Ministro elogia o desempenho no cargo e o Presidente assiste. Olá, olá! E um olá muito especial a todos vós, viciados na política que mesmo de férias nos ouvem. Aqui estamos para mais uma comissão política e mais uma comissão política dedicada aos casos de Luís Neves. Nós bem que tentamos diversificar e lamentamos, pedimos desde já desculpa a todos os nossos ouvintes que estão fartos dos casos de Luís Neves, que acham que ele até anda a poupar dinheiro ao Estado e não percebem porque é que nós não o largamos. Mas enfim, é assim mais uma comissão política dedicada ao Ministro da Administração Interna, de quem José Luís Carneiro espera ainda mais explicações e de quem André Ventura pede a exoneração. Para a conversa de hoje, temos o Vítor Matos, nosso comissário residente. Olá, olá, Political Junkies. A Rita Diniz, regressada de férias com belo tom dourado. Olá, olá a todos. E o Hélio Carvalho, nosso colega da secção de política, que acompanha o Chega e que andou a semana passada a ouvir André Ventura em ocasiões várias, mas sempre com Neves na agenda. Bom dia. Olá. Ou boa tarde, ou boa noite. Exatamente. Se tens até 35 anos, subscreve já a versão digital do Expresso com 50% de desconto e oferecemos bilhetes para o cinema. Mas há mais. Com o upgrade para a subscrição Premium, também a um preço especial, passas a ter acesso total ao The New York Times e aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias. Sabe mais em expresso.pt/subscrever. Expresso. Liberdade para pensar. Ora bem, Vítor, vou começar por ti porque na nossa edição semanal escreveste um artigo em que foste recuperar afirmações de António José Seguro sobre a ética proferidas antes de ser presidente e até antes de ser candidato. O Seguro, pré-Belém, já teria pedido a saída de Luís Neves do governo? Eu formularia isso de outra maneira. Então formula. Que é, se Seguro fosse Luís Neves, já se tinha demitido. Também é outra perspectiva. Que eu acho que é uma perspectiva mais correta de pôr as coisas. Se ele estivesse no lugar de Luís Neves com as suspeitas que recaem sobre o ministro, António José Seguro, considerando não só aquilo que ele disse, por exemplo, num debate em 2022 na Fundação Francisco Manuel dos Santos, que já passaste um som, em que vai debater, é convidado para debater um estudo que a Fundação faz sobre ética e integridade. Tem vários investigadores, um dos quais Luís de Sousa, e que é hoje assessor
do presidente em Belém e é consultor em Belém de uma área inédita que não existia até hoje, que é a transparência, combate à corrupção e qualidade da governação. Portanto, nenhum presidente tinha um consultor com estas incumbências, o que é uma originalidade. Mas, António José Seguro já se teria demitido porque? Porque, primeiro, ele neste debate distingue muito bem aquela ideia de que uma coisa é a lei, outra coisa é a ética. E, aparentemente, não é preciso haver investigações judiciais para uma pessoa fazer um juízo político daquilo que são as suas condições para continuar no cargo. Ele reforça essa ideia já como candidato presidencial numa entrevista à Lusa, em novembro de 2025, onde conta uma história sobre o seu caso pessoal. E ele conta esta história para densificar a sua persona de candidato, que tem a ética como um dos seus primeiros focos orientadores, para contar que a certa altura era ele ministro adjunto de António Guterres, devia estar em 2000, não cito a data, mas estamos ali em 2021 ou 2001, portanto isto foi há 25 anos. E há um jornal qualquer, que ele não diz qual é, que lhe faz uma pergunta e ele liga-o a uma empresa. Não sabemos que circunstâncias é que ele é ligado a essa empresa. Certamente não seria uma empresa que lhe pagasse uma ofensa de 5.000 euros ou 1.000 contos por mês. Em 2001 já era 5.000 euros. Já era 5.000 euros por mês. E, portanto, bastou essa suspeita de que ele estaria ligado a uma empresa antes da publicação da notícia para ele ir ao gabinete do primeiro-ministro António Guterres e dizer que a demissão dele estava apresentada e que aparentemente a notícia sai com uma coisa inócua, com as explicações dele, e o assunto morre por ali, não tem qualquer tipo de efeito. Mas ele, na época, isto para concluir, na época as pessoas, os ministros, não ficavam no cargo, não era sob suspeita, muito menos sob investigação. Portanto, se houvesse uma suspeita, não havia condições. Se houvesse uma investigação, ninguém ficava no cargo enquanto... Luís Neves não tem uma investigação, tem 5. Exatamente. E, portanto, não só investigado pelo Ministério Público, como pela Procuradoria Europeia, como pelo próprio Governo, através da PJ. Uma auditoria pedida pelo Governo, pedida pela PJ ao Governo, que pede, não interessa agora. Pede uma direção geral. Interessa. Mas é o próprio Governo que está a investigar o Ministro. E o Ministro mantém-se em funções. E... Só para concluir, para Seguro, mais importante do que o bom nome do próprio ou o caso em concreto, estava a preservação do bom nome do Estado. Do bom nome do Estado e das instituições democráticas. Ele nesta coisa de quando, lá do tempo de Guterres, tem uma frase que é a seguinte: apesar de estar inocente, aquilo que devia fazer era não contribuir para que pudesse ser afetado o cargo onde estava, que é um cargo da democracia. Ele, nestas 4 intervenções que já teve sobre o caso Neves, em que basicamente não disse nada do que pensava sobre o caso Neves, tem uma frase que, se nós quisermos aqui puxar um bocadinho, e que tem a ver com isto, é quando ele diz que temos que preservar as instituições. Quem ocupa cargos de soberania tem de saber preservar as instituições. Obrigado. E Rita, aqui essa nota, António José Seguro acha que está a preservar as instituições com uma intervenção pouco interventiva, ou preserva-se as instituições falando? Ou seja, tu ainda antes de ir de férias escreveste que o Presidente não falava mais sobre os casos de Luís Neves para não aumentar a tensão. Daqui nada, a atenção é sobre o Presidente. Pois, aparentemente o entendimento que ele faz, ou que ele está a fazer nestes últimos 5 meses de mandato, ou nos primeiros 5 meses de mandato,
sobre o papel do Presidente é esse, é de que a palavra do Presidente tem que ter consequência e, portanto, só a usa quando houver de facto alguma consequência prática, se for de facto para ser útil para o desenvolvimento dos acontecimentos. Tudo o resto falo em privado e falo dentro dos locais próprios e canais apropriados. É isso que ele tem dito, é isso que tem transparecido. Agora, se na prática achamos que isto funciona ou não, em termos de preservação das instituições, e sendo a Presidência da República uma instituição importantíssima, não é? No topo da hierarquia do Estado, isso já é outra coisa, mas que o entendimento dele parece ser esse, do seu papel enquanto Presidente, é o que temos visto. Ele, nestas pequeníssimas, pontualíssimas intervenções que tem feito sobre o caso Luís Neves, que parece nada dizer, disse de facto isso. Parece nada dizer e agora este domingo disse que o que tinha a dizer já tinha dito e já falava para a terceira vez. Isso é um grande truque. Cavaco usava esse truque, que era fazia um comunicado e depois remetia sempre a não dizer nada. E depois sempre que eu questionava disse, eu já fiz um comunicado sobre isso. Mas um bocadinho, eu acho que eles são um bocadinho parecidos, mas nestas pequenas declarações o que ele diz é isso, que o Vítor acabou de dizer, que quem ocupa os cargos de soberania tem de saber preservar as instituições e outra coisa que é desejo que cada um assuma a sua responsabilidade. O que ele parece querer dizer com isto há aqui um sentimento muito de lealdade institucional entre Presidência, Primeiro-Ministro, entre saber que ou seja, o Presidente sabe que é ao Primeiro-Ministro que compete escolher os seus ministros e, portanto, nunca vai pisar esse risco. E, portanto, cada um tem a sua responsabilidade, é bom que cada um assuma a sua responsabilidade e aí parece querer dizer que o próprio devia assumir a sua responsabilidade e depois dele o Primeiro-Ministro devia saber assumir essa responsabilidade, mas não é ele a dizê-lo, ele remete para os próprios. Agora, se nas conversas que o Presidente tem com o Primeiro-Ministro, que tem regularmente, não só semanalmente, mas a qualquer hora que for necessário, se existe aqui algum tipo de esperar para ver depois da época de incêndios, de esperar para ver o resultado destas investigações e depois disso então tomar alguma decisão, pedido que as investigações sejam rápidas. Céleres. Não sabemos se existe aqui algum acordo nesse sentido, mas se há, parece tarde, é neste momento que a degradação das instituições está a ocorrer. Portanto, sim, acho que é esse o entendimento de António José Seguro sobre a sua função de Presidente. Se isso resulta, já não sei. Hélio, o líder do Chega parece claramente apostado neste assunto. Teve aqui uns tempos de férias em que ia pondo umas coisas no TikTok, mas voltou em grande na semana passada, deu entrevistas, fez um comício de rentrée. No comício, na quarta-feira, garantiu que haverá uma comissão de inquérito sobre Luís Neves, como o Chega já tinha prometido. Na sexta-feira, numa conferência de imprensa, falou numa situação sórdida e, entretanto, pediu mesmo a exoneração do ministro, como se fosse possível o Parlamento deliberar sobre a saída de um ministro, mas Ventura ajeita as coisas à sua arranjam forma de fazer com que o necessidades. Parlamento faça algum tipo de comunicação sobre o Sim, assunto. e faça um debate sobre o assunto, não é? Ventura está claramente a cavalgar os casos de Luís Neves. Ventura estava a cavalgar nos casos de Luís Neves há mês e meio, quando o Chega alegou que o Luís Neves tinha feito ameaças contra o André Ventura durante um debate quinzenal. Isto acho que aconteceu mesmo antes de se saber as primeiras notícias sobre a piscina / tanque de Luís Neves. Acho que aconteceu na mesma semana ou na semana anterior, esta questão das ameaças, e André Ventura foi a Belém, pediu para ir a Belém para discutir sobre isto, e já na altura, isto foi no dia 15, foi no dia 15 de julho, já na altura André Ventura falava precisamente do salvaguardar as instituições democráticas, do proteger a democracia, de não pode haver um ministro a ter este tipo de comportamento, um discurso de tal forma centrado na proteção da democracia, que levou a que muitas pessoas, e aqui faço um meia-culpa, caíssem no erro de começar a dizer que o Chega estaria a indiciar ou a andar a caminho para uma moção de censura por causa de Luís Neves, coisa que não aconteceu. Ventura nunca disse as palavras moção de censura, mas andou ali a andar à volta,
à volta da ideia e pronto, e gerou-se o debate sobre o que é que o Chega faria sobre Luís Neves durante vários dias. Isto continuou e afinal foi uma comissão parlamentar de inquérito. E Ventura agora falou da comissão parlamentar de inquérito, falou da CPI numa entrevista à SIC antes de ir de férias. Agora neste comício disse o país vai ter uma CPI, dando a entender claramente que vai usar do direito potestativo que o Chega tem de criar uma CPI a cada sessão legislativa. Ele já prometeu várias CPIs de tudo e mais alguma coisa, mas ele tem-se depois de levar a vias de facto nestas CPIs é que é um bocadinho mais é que é diferente. Vamos ver se de facto haverá uma CPI potestativa. O que é facto é que o Chega nunca gostou de Luís Neves, quer dizer, o Chega não gosta de Luís Neves desde que Luís Neves era diretor da Polícia Judiciária e ia ao Parlamento desmentir as teses do Chega sobre imigração. Já na nomeação de Luís Neves como ministro foi no final de fevereiro. O Rui Gomes da Silva, que foi ministro de Santana Lopes e agora é ministro sombra do Chega para a área da Justiça, comentou num assunto da administração interna, que foi um bocadinho estranha, mas pronto, já a dizer que o Chega ia estar muito atento a Luís Neves, que o Luís Neves vive num país cor-de-rosa, lá está, por causa destas questões da imigração. Ou seja, o Chega nunca gostou de Luís Neves e encontra aqui como é que se diz? Um saco de boxe fácil, do qual sempre teve uma opinião negativa e vai insistir nesta opinião negativa porque é muito fácil agora. Mas do lado do governo também pode haver a tentação de dizer que o Chega nunca gostou, que o Chega está aqui a armadilhar, vá lá, o ministro, não é? Sim, de certa forma, mas pronto, fazendo aqui o argumento do diabo, digamos assim, o Chega poderá sempre dizer aquilo que se em inglês diz I told you so, nós avisamos, nós sempre estavas armado em David Diniz. Já cá faltava. Mas é isso, portanto o Chega nunca gostou de Luís Neves, já está há 1 mês e meio a insistir nesta questão e não irá desistir. Não foi só o governo que usou esta tese de que estão a armadilhar Luís Neves. O PS também chegou a fazê-lo. E que justificação é que encontras para o PS não apostar neste caso? Já foi tendo nuances, não é? A forma como o PS geriu o líder parlamentar foi falando sempre um bocadinho mais longe do que o líder do partido. Sim, existe uma relação entre José Luís Carneiro e Luís Neves, do tempo em que José Luís Carneiro era ministro da Administração Interna. Existe aparentemente uma amizade, uma lealdade, uma José Luís Carneiro proximidade entre os dois. Luís Neves foi muito colaborativo e que o ajudou bastante naquela fase de extinção do CEF. E que era um bom diretor da PJ, tem sido muitos os elogios a esse nível. Portanto, não sei se é por aí, ou também há aqui outra questão, que é até que ponto é que José Luís Carneiro não está de alguma forma alinhado com o Presidente da República sobre esta ideia de que, sabendo que não vai haver uma demissão para já ou tão cedo, também não vai estar a pedi-la gratuitamente. Não sei. Sim, Vítor, achas que pode haver uma situação do género daquela que terá havido entre Marcelo e António Costa com Constância Urbano de Sousa, um entendimento que quando passar a época de fogos então resolve-se a situação? Essa pergunta é que está armadilhada porque depois, apesar de aparentemente haver esse entendimento, o Marcelo pediu à mesma a demissão da ministra e o António Costa ficou tramado porque achou que ele estava a fazer ali uma deslealdade e ia puxar-lhe o tapete e fazer-lhe uma finta. E estava bom, mas outros tempos em que havia deslealdades desse género e agora não há, aparentemente há uma grande lealdade ali entre Belém e São Bento. Eu acho que é preciso, voltando aqui à questão do Presidente e também isto, respondendo à tua pergunta, o António José Seguro, cada Presidente tem a sua forma de estar e a sua forma de fazer as coisas, mas cada um entra em funções sobre o contexto do anterior. E os candidatos a Presidente da República, todos achavam que tinham-se demarcado de Marcelo porque aquilo era demais. É verdade. E eram 10 anos. Aquilo era demais. Só que ele saiu com uma popularidade como nenhum presidente saiu em alta. Talvez o Mário Soares tenha sido o mais parecido. Cavaco Silva, que tinha uma atitude muito mais parecida
ou melhor, Seguro que tem uma atitude muito mais parecida à de Cavaco Silva. Cavaco Silva saiu com 13% de aprovação. Sim, os últimos tempos de Cavaco Péssimos. Silva foram péssimos. E saiu e fechou completamente a relação com os cidadãos e com as pessoas. Qual é que é o que eu acho que é aqui um problema que António José Seguro tem que ponderar? Ele está, digamos assim, a cortar o elo que Marcelo tinha com os portugueses. Achas? Acho. Porque as pessoas olham para o presidente num assunto que está em cima da mesa e que é de preocupação geral, e o presidente não toma posição, não diz nada, quer dizer, não diz nada de substancial. E portanto o que o presidente Marcelo fazia em muitas fases, com muitos exageros, e enfim, praticava isto, passou a praticar isto de forma excessiva, a certa altura, era que partilhava com os portugueses aquilo que ele pensava sobre determinados assuntos. E se fossem assuntos importantes, ele mais tarde ou mais cedo, só com algumas exceções é que isto não aconteceu, mais tarde ou mais cedo eles sabiam o que o presidente pensava e sabiam o que é que podiam contar parte do presidente. E neste momento há esse fechamento que significa um deslaçamento de ligação com as pessoas. Não é por ele ir também dar abraços e beijos às pessoas que passam as tempestades ou não sei o quê, Ou por ir às festas de Viana. Ou por ir às festas de Viana, que essa relação, ou como eu vi nos Açores, não sei o quê, que essa relação se estabelece. Essa relação estabelece com 10 milhões de almas, ou já são mais as almas, não é? Não é pontualmente com as pessoas em cada sítio, com o que o presidente participa na vida do país e que está presente. E neste momento não se percebe que o presidente esteja presente. Mas deixa-me só para concluir. Tenho o braço no ar. Este presidente, eu voltando aqui à minha definição, que é uma definição de Marcelo, entre presidentes herbívoros e carnívoros, o Seguro é claramente um presidente herbívoro. Portanto, ele tem uma leitura minimalista dos poderes presidenciais. Ele diz: quem tem responsabilidade que assuma, ou seja, quem tem responsabilidade de avaliar e demitir e não sei o que os ministros é o Primeiro-Ministro, não sou eu. Deixa-me perguntar aqui uma coisa ao Hélio, que é: André Ventura, que foi adversário de António José Seguro, não se tem referido ao presidente nestes seus pedidos de consequências sobre Luís Neves, ou tem? Não, mas não tardará muito para que o faça, é a minha previsão, porque de facto o André Ventura, estávamos a falar dos debates e a revisitar os debates, e André Ventura, nos debates, quando António José Seguro falava sistematicamente de ética, de ser o candidato da ética e tal, André Ventura acusava-o de ser um vazio de ideias, só falar destas coisas da ética, e que era um vazio de ideias e queria ideias práticas do Presidente da República. A verdade é que nem isto António José Seguro está a conseguir a manter em termos de promessa, em termos de discurso eleitoral. Estamos aqui a falar de lealdade. Eu também estou a pensar numa questão de lealdade para com os eleitores, que estes 60 e tal %, que muitos votaram em António José Seguro à espera de pelo menos um assumir de posição em relação a certas coisas, especialmente em relação a certos escândalos, não é? E nem isso estamos a ter do Presidente da República. E portanto falamos em lealdade, até que ponto não será também desleal essa posição. E só para terminar aqui outro ponto, que é o Vítor estava a falar sobre esta questão de falta de comunicação com os eleitores, e que não se faz só a ir a festas de Viana ou ir a paredes de Coura ser aplaudido por jovens. Também há aqui um outro ponto que já foi tocado noutro episódio da Comissão Política, que é esta relação com os jornalistas, que António José Seguro ainda não conseguiu definir, e que pode eventualmente ser preocupante, esta falta de comunicação constante, o remeter para comunicados que não dizem nada, o não responder a perguntas de forma efetiva e conclusiva. Isto também, enfim, é mais um ponto da ausência do Presidente e da comunicação com os portugueses. Rita, desculpa, querias falar? Ia dizer, na sequência do que o Vítor falou, que há aqui uma dúvida que eu tenho em relação a esta ideia de que ele é minimalista na forma como olha para os poderes presidenciais.
porque não sei se pelo menos não é sempre. E há aqui dois episódios, pelo menos, muito distintos um do outro. Dos fogos. Exato. Na altura dos fogos, nos fogos não, das tempestades. Sim, Nas tempestades de inverno, deste inverno de janeiro e fevereiro, António José Seguro foi uma semana inteira para o terreno. Eu estava lá, foi muito assertivo contra o governo, no sentido em que ele diz que não é contra o governo, é no sentido que o governo tem que agir e tem que resolver. Já vai dizer agora nas férias que quer voltar a esse relatório para ver o que é que entretanto foi feito. E fez o relatório, lá está, muito rapidamente e de forma muito eficaz, uma coisa inédita. Nunca nenhum Presidente da República tinha deixado por escrito daquela forma avisos muito claros ao governo e reprimendas e conselhos para o futuro. Portanto, nesse aspecto até é o contrário de minimalista, até é mais do que... Sim, concordo. Agora, neste caso, ele de facto está a ser minimalista, e é essa a minha dúvida, é porquê? Porque é que dizias tu que o Presidente não dá voz a este descontentamento que as pessoas podem sentir, portanto ele não se dirige às pessoas para falar sobre este tema. O descontentamento das pessoas. Não, mas... ele não diz o que pensa efetivamente. Pronto, porque é muito fácil, considerando tudo o que ele disse e conhecendo, não é? Aliás, ele pode achar que as pessoas não valorizam o caso Luís Neves. Era aí que eu queria chegar. Será que ele não fala publicamente porque acha que as pessoas não estão a valorizar este caso e, portanto, não estão descontentes com este caso? Pode ser essa situação. Quando foi o caso dos exames e Fernando Alexandre, ele fez um comunicado, foi se calhar até um bocadinho mais veemente em declarações, mas eram coisas muito diferentes que estavam em causa. Mas deixa-me dizer uma coisa que eu parece que aqui. Mas desculpa. Sim, não sei, só mesmo para concluir. No caso dos exames, por exemplo, fez esse comunicado. Também não foi logo, também houve ali alguma crítica que demorou um bocadinho a agir ou a falar, porque primeiro falava nos canais próprios, internamente, com o Primeiro-Ministro e tentava perceber como é que estava o decorrer das coisas, e só depois é que falou publicamente sobre o assunto. E aí não é as vidas das pessoas que estavam dependentes, mas a situação dos alunos, dos pais, das famílias estava ali suspensa. Não havia ninguém que não conhecesse alguém que estivesse a ser afetado. Havia muita gente que estava ali aflita com isso, e nesse caso o Presidente falou. Agora, no caso de Luís Neves, eu não estou a dizer isto desculpando de alguma forma, porque o padrão da ética tem que ser um padrão estanque, no fundo, não pode depender daquilo que as pessoas acham ou não. Não pode depender se isto as pessoas não querem saber e não está nas redes sociais, não está a dar e, portanto, não vou falar disto. Não pode ser assim que o Presidente pensa, não é? A ética é ética e os padrões são os padrões. Ele estabeleceu esse padrão e era um bocado expectável numa questão em que a ética é que prevalece, e nós podemos elencar aqui os casos em que tem a ver com ética mais do que com legalidade, não é? Depois há a questão da legalidade que vem depois. Mas António José Seguro posicionou-se sempre que a ética vem antes da lei. Sim. E a lei não vem para lá da lei. Quer dizer, E agora a dizer que espera que haja conclusões rápidas das investigações, está a colocar-se no plano da lei, não é? Está a inverter aquilo que ele sempre defendeu, não é? Mas deixa-me só concluir em relação a isto. O que é que tem a ver? Eu acho que o benchmark aqui foi estabelecido por Marcelo Rebelo de Sousa no caso de Galamba. E ele não quer repetir isto, ou seja, o Marcelo era um presidente carnívoro, mas ele tentou morder sem ter dentes. Ou seja, quer dizer... E ele não tinha dentes para demitir o ministro, não é? E ele não quer agora dizer que acha que o ministro se deve demitir, porque isso completa a responsabilidade é do governo. Mas no fundo, ele pode dizer coisas que pensa sem pedir a admissão do ministro. É como a promulgação comentada que ele faz. Ele pode dizer o que pensa sem ter que ter uma decisão negativa. Marcelo não tinha dentes para demitir o Galamba. Mas fez uma comunicação ao país, já depois do Costa ter segurado, a dizer, e aquilo de facto, aquilo é um tratado sobre como é que devem ser encaradas as responsabilidades políticas. E num momento muito anterior no mandato de Marcelo, o momento do caso que metia Mário Centeno e o então Presidente da Caixa Geral de Depósitos, Marcelo fez questão de fazer um comunicado em que, sem que precisasse de o fazer, para mim chamou a Belém. Ele foi a Belém. Veio dizer que só não tinha, no fundo, pedido a admissão do ministro devido à conjuntura internacional e ao sistema bancário. Portanto, há formas diferentes de fazer. Deixem-me voltar ao seguro pré-Belém, que na apresentação de um estudo que o Vítor aqui já referiu, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, em 2022,
questionava o valor eleitoral da ética. A dimensão ética deveria ser estimulada. A questão está em saber é se a ética é compensada eleitoralmente, isto é, se na hora de votar os eleitores querem políticos honestos ou isso é irrelevante. Meus caros, a diferença aqui será marcada pelo caso Pino Viva. Será que foi o caso Pino Viva que veio dar resposta a esta dúvida do agora presidente sobre se a ética tinha valor eleitoral ou não? Vítor. Eu acho que sim, quer dizer, de alguma maneira sim, porque por acaso foi só uma coisa que nós temos que admitir, é que Luís Montenegro é arrojado, não é? Ele não teve medo de ir para eleições naquelas circunstâncias e não era fácil. Mas também ele tem instinto político e os portugueses claramente não valorizaram isso. Ou seja, também não lhe deram a maioria que ele esperava ter quando fosse eleições à primeira vez. Deram-lhe ligeiramente mais, teve ligeiramente um resultado ligeiramente melhor. Mas não é por isso que passou a ser, digamos assim, eu não acho que aquilo aprovasse a sua ética, mas não a reprovou. E, portanto, o valor eleitoral, se quisermos ir pegar no que António José Seguro disse, aquilo não serviu para o penalizar. Não o penalizou. Mas se isto agora serve para o Presidente ter medo, porque eleitoralmente isso não penalizou, o Presidente não pode funcionar com esse critério. E deixando, ou seja, Luís Montenegro, como é evidente, como todos os primeiros-ministros em geral, tenta que não se passe nada. O líder do PS, pelas razões que a Rita já falou, também vai dando mas não faz disto um cavalo de batalha. Se o Presidente da República pode estar aqui a deixar que aconteça uma coisa que ele próprio disse em declarações nessa mesma ocasião, ele diz que se ninguém disser nada, isto cria uma nebulosa de que eles protegem todos uns aos outros. Que é o discurso da É onde eu ia chegar, é onde eu queria chegar. E se há um vazio e se passa esta ideia, quem é que aparece? Ou quem é que devia aparecer? Já está respondido. E ele já começou a fazer esse discurso. Já na rentrée quase que abriu com isso, de dizer que estou cada vez mais convencido, por causa do caso Luís Neves, estou cada vez mais convencido que há um conluio entre todos os partidos, da esquerda à direita, tirando o Chega. Quer dizer, o discurso do Chega do habitual, quer dizer, mas essa leitura está feita, mas solidificado num caso em concreto. Sim. Que de facto não há o tipo de oposição voraz que André Ventura está a fazer este caso, não se vê noutros partidos, não se vê noutros líderes políticos. Não há mais ninguém que faça esse papel, nem que seja, não precisa de ser com essa... Alguém preenche o vazio. Alguém preenche o vazio. Mas o Presidente Marcelo fazia esse preenchimento de vazio, era o populista contra bom. O populismo, sim. Era o populista bom contra o populismo mau. E seguro não preenche o vazio. Não está, neste momento não está a preencher esse vazio. Ninguém faz o papel do colesterol bom. Mas seguro não está a preencher esse vazio, e eu ainda não percebi porque é esta diferença de atuação nestes dois casos que falámos há pouco. Veremos se algum dia vamos perceber melhor este Presidente. Vamos lá então ao que não nos sai da cabeça. Hélio, o que é que não te sai da cabeça? Bem, não me saem da cabeça mudanças. Fiz mudanças há pouco tempo. As mudanças ocuparam a minha vida nos últimos 2 meses. Desde a procura de casa até ao finalmente sentar no sofá descansado a ver um filme. Acima de compra do sofá, passando pela compra pela compra do sofá e o levar os móveis casa abaixo, casa acima, com a ajuda de um amigo. Todas essas etapas que muita gente já passou e que são difíceis, mas que quando finalmente acabam uma pessoa pode finalmente respirar. Mas de facto foram 2 meses intensos. Acima de tudo, não me sai da cabeça, além do processo, além do descobrir os novos sítios, as novas rotas, os novos estabelecimentos que uma pessoa agora tem de descobrir quando muda de casa, não me saem da cabeça aqueles objetos que estavam arrumados no fundo das caixas, nas traseiras dos armários, que ressuscitam memórias quando uma pessoa pega neles, e quando uma pessoa se vai evocando
o que viveu para eles estarem ali. Desde marcadores de livros, lâmpadas de um pares de cor de há 10 anos, bilhetes de metro de outras cidades, CDs que já tu guarda muita coisa. Só. CDs para os quais uma pessoa já não tem uma aparelhagem para fazer tocar, até uma nota da Olga Tokarczuk, que foi Prémio Nobel de Literatura, que esteve no Porto há pouco tempo, e que disse que eu tinha um nome bonito. Tenho ali uma nota lá guardada. Tens de guardar. É um bocadinho egoísta, mas é uma coisa que me tocou bastante, porque não é uma opinião que eu tinha partilhado muito nos últimos 31 anos. Portanto, foram 2 meses de muitas emoções associadas à mudança de casa e à minha relação especial com a Polónia, e agora estou finalmente pronto para que algo menos recombolesco não me saia da cabeça. Muito bem. E Rita, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça os 2 filmes que vi recentemente no cinema. Um deles é a Odisseia, sobre o qual toda a gente já falou, toda a gente já escreveu, toda a gente já comentou. Mas eu ainda não vi e ainda não falei, portanto podes falar à vontade. Sou pena do nosso colega aqui da casa, Rodrigues Carvalho, vir criticar-me por eu estar a comentar o filme. Não, mas ele criticou-os, comentava um filme comentando o filme, o que, digamos assim. Do Ideias desta semana. Não se diz mal dos colegas da casa, Vítor Matos. Não disse mal. Pronto. E portanto, gostei muito. Foi, tu gostaste? Sim, portanto, não vou comentar. Vi em IMAX, esperei 1 mês e tal para ver. Vi em IMAX no Colombo, a sala estava cheíssima à meia-noite. Sessão da meia-noite, 1 mês depois de já ter estreado. Tanto que a Rita ficou longíssima da pessoa com que foi ao cinema. Mas já me aconteceu. A Odisseia é um grande negócio há 3.000 anos. É uma coisa mas não é só a Odisseia, também não é só a Odisseia, é o realizador, o Christopher Nolan, que é um negócio em si mesmo. Mas tudo isso podia-me fazer achar que o hype é tão grande e não se justifica, mas aquilo é um espetáculo incrível para se ver em IMAX no cinema. Portanto, é brutal. Saí de lá com a cabeça completamente em papa. Pode haver críticas, pode haver, enfim, não se contam 20 anos da Odisseia de Homero em 2 horas, ou que sejam 3, quase 3 horas de cinema, não dá, mas é um espetáculo de cinema do caraças. Sim, é grande entretenimento. E o outro filme, só para terminar, foi o Convite, The Invite, que é espetacular. Eu ri-me às gargalhadas na sala de cinema, vale muito, muito a pena. Aquilo é como se fosse uma peça de teatro. É baseado num outro filme espanhol de 2020, mas são 4 atores, 2 casais em cena só, não se passa mais nada do que isso, num jantar. São atores. Don't spoil. Não estou a spoiler, são atores ótimos, que é a Penélope Cruz, o Edward Norton, o Seth Rogen e a Olivia Wilde. Exatamente. E vale muito a pena, é de rir, de ir às lágrimas. E a realização da Olivia Wilde é muito boa. Aqui ficam sugestões de cinema. E tu, Vítor Matos, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai de cabeça a Feira de Grândola, que é este fim de semana. É sempre um happening. Quem é dali sabe o que é isto, sabe o que isto significa, que a feira, ir à feira. Então este ano vais à feira? Claro que vou à feira. É uma oportunidade incrível, porque aquilo hoje em dia é o maior happening da sul do Tejo, sul de Lisboa, aliás. E aquilo junta ali milhares de pessoas, mas não é por causa disso, é porque é quando nós quer dizer, lá nos juntamos todos e nos vemos uma vez por ano, ou pessoas que não vemos há anos, ou recordamos coisas, e depois aquilo tem ali uma, digamos assim, o ecossistema é muito engraçado, porque nós vamos ali e o que é que vemos? Vemos os mesmos grupos, as pessoas com 50 e tal anos com os mesmos grupos do liceu, e é uma coisa para viver e para reviver, e faz, sabe sempre bem. Estou ansioso pela minha feira deste ano. E eu queria apenas documentar que a Rita disse hype, o Vítor disse happening, mas eu fui o único corrigido pela Miss Lourenço. Mas de qualquer das formas, eu nisso, o que é que não te sai da cabeça? Olha, não me sai da cabeça o livro que estou a ler, que é um Pérez Reverte, mas um Pérez Reverte de uma coleção especial, que é As Aventuras do Capitão Alatriste, e para celebrar um aniversário das Aventuras do Capitão Alatriste, escreveu Missão em Paris, que é um livro delicioso que me faz regressar um bocadinho à infância e à adolescência, porque mistura as personagens das histórias do Capitão Alatriste com
as personagens dos Três Mosqueteiros. E estou mais ou menos a meio. Este fim de semana dei aqui um grande avanço e estou muito desejosa. Claro que eu já li o fim, como sempre, não é? Mas não percebi ainda bem o que é que se vai passar em La Rochelle, e é um caso que mete guerras entre Estados, mas também guerras religiosas, e está a ser entusiasmante de ler e recomendo. E assim terminamos esta comissão política, gravada na tarde de 24 de agosto de 2026, com os cuidados sonoros da Salomé Rita, com a ilustração do Carlos Paes. Deixo-vos com votos de boas férias ou de bom trabalho, conforme os casos. Resto de bom verão, mesmo que seja com chuva, que eu gosto. Eu não sou de chás, mas o tempo em grande parte do país parece pedir um chazinho, daquele que ofereceram a José Luís Carneiro em Terras do Boro, e o líder do PS recomenda ao Primeiro-Ministro. Faz também bem ao Primeiro-Ministro nesse caso. Nesse caso, porque está a ter surpresas todos os dias, deve tomar um chá desta natureza. Stress, estômago, ansiedade. Se tens até 35 anos, subscreve já a versão digital do Expresso com 50% de desconto e oferecemos-te bilhetes para o cinema. Mas há mais. Com o upgrade para a subscrição Premium, também a um preço especial, passas a ter acesso total ao The New York Times e aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias. Sabe mais em expresso.pt/subscrever. Expresso. Liberdade para pensar.